recorrente, mesmo que seja referente a uma questão que ele não tenha discutido, destacado ou impugnado em seu recurso. É claro isso, mesmo que ele não tenha requerido aquele objeto, esse aspecto pode ser analisado e pode ser discutido, inclusive modificado pela autoridade competente para julgar o recurso. Vamos a mais uma questão. Professor, o não reconhecimento do recurso impede a administração de rever de ofício o ato ilegal? Essa é uma questão importante. Lá no judiciário, a gente tem essa concepção de que o Poder Judiciário é uma máxima, para o Poder Judiciário vale o princípio da inércia, ele não pode atuar de ofício. Essa é uma regra quase que absoluta. Já a administração pública, pelo princípio da verdade material e pelo impulso à oficialidade dentro do processo administrativo, ela tem até o dever de invalidar aqueles atos que ela tenha praticado de forma ilegal. E durante o processo administrativo é um bom momento para que a administração exerça essa sua prerrogativa de rever seus próprios atos e cumprir o seu dever de invalidar, de retirar do mundo jurídico aqueles que sejam ilegais. Então, suponhamos que a administração tenha recebido um recurso administrativo oriundo de um processo já julgado em primeira instância administrativa, a primeira decisão administrativa. Só que esse recurso, por alguma das 4 causas que nós vimos, não reúne as condições de conhecimento. O seu mérito não vai ser analisado. Bom, mesmo a administração não podendo analisar o mérito desse recurso, não conhecendo desse recurso, ela não se despiu do seu dever de rever os próprios atos e analisar a questão da legalidade e da conveniência e oportunidade. Se ela constatar que esse ato, impugnado por um recurso não conhecido, é ilegal, ela vai usar a sua prerrogativa, que decai em 5 anos, mas tem a prerrogativa de anular, de invalidar esse ato. E se fosse um caso de conveniência e oportunidade, ela poderia revogar. E vale ressaltar que para revogar por conveniência e oportunidade, não há prazo decadencial ou prescricional. Ela pode revogar por conveniência e oportunidade a qualquer tempo. Já anular, nós vimos que tem o prazo decadencial de 5 anos da data da prática do ato. Então, o não conhecimento de um recurso não impede que a administração exerça o seu poder-dever de invalidar os seus atos ilegais. Vamos a mais uma questão. Quando a parte tem o recurso parcialmente provido, tem uma decisão, na verdade, em que dá parcial provimento ao pedido exarado na inicial, em grau de recurso, eu posso desistir desse recurso. Ao desistir desse recurso, necessariamente, eu estou desistindo do direito no qual se funda a demanda, ou eu desisto só desse recurso e mantenho aquela parcialidade no sentido da minha pretensão inicial? Essa pergunta é muito interessante e envolve uma distinção de uma certa complexidade entre o processo judicial e o processo administrativo. Se nós pegarmos o artigo 1º da Lei 9784/99, lá ele traça as diretrizes e finalidades essenciais da lei. Ele diz, olha, essa lei vai estabelecer normas básicas sobre o processo administrativo na administração direta e indireta federal. E ele diz, essa lei destina-se, a finalidade, a garantir a melhor realização dos fins públicos, que é direito material, interesse coletivo, e a proteção dos direitos dos administrados, direito material. Então, na verdade, estamos falando, tecnicamente, de um procedimento, de uma sequência concatenada de atos que estão voltados para a efetivação, a realização de um direito material, que é o interesse coletivo e os direitos do administrado. Tudo bem. No processo judicial, nós temos o direito processual, né, sim, e o direito material. Então, existem prerrogativas de direitos processuais e direitos materiais. E aí, a desistência de um pedido tem efeitos meramente processuais e efeitos que repercutem no direito de fundo. Aqui nós estamos tratando de um procedimento que é voltado especificamente para a matéria de fundo. As garantias que seriam processuais e administrativas são a ampla defesa, contraditório, seguir o rito, tudo bem? Mas o pano de fundo no procedimento, nessas garantias, ainda vale o princípio da verdade material. Então, mesmo que o pedido não tenha sido formulado de forma bem feita, mesmo que ocorra uma desistência parcial do recurso, a administração ainda tem o interesse público de resolver a matéria, resolver a questão.
Então, não encontra-se esse óbice, esse obstáculo entre o processual administrativo e o material. Daí que se você formulou um requerimento, ainda que o requerimento não seja o mais adequado. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que um servidor tenha feito o requerimento de remoção. Ele quer ser removido da unidade federal aqui em Brasília para a unidade em Fortaleza. Uma unidade federal em Fortaleza. Lá no artigo 36 da 8.112, tem lá algumas modalidades de remoção. Tem a remoção no interesse da administração pública e de ofício, tem a remoção a pedido do interessado, mas no interesse da administração, que pode ser deferido ou não, e tem algumas remoções que independem do interesse da administração, ou seja, são direitos subjetivos do servidor. Ele fez um requerimento do pedido de remoção, isso vai instaurar um processo administrativo e ao final terá uma decisão, ou favorável ou desfavorável a isso. Suponhamos que ele tenha feito o requerimento e ele tenha feito o enquadramento numa remoção a pedido, que seria aquela discricionária. Mas os fatos que ele narrou para justificar isso refletem exatamente uma remoção em que ele tem direito. É quando o cônjuge ou companheiro dele, também servidor público federal ou estadual ou municipal, tenha sido transferido no interesse da administração. Aí ele tem direito à remoção. Percebam, ele fez o pedido de forma equivocada, mas o que ele narrou reflete um pano de fundo que é o direito dele. Não é meramente discricionário, é subjetivo. Num processo judicial, nós poderíamos ter alguma dificuldade com a irregularidade do pedido na inicial. Nós teríamos esse formalismo maior no procedimento. Então, ele poderia não ter exercido o seu direito processual adequadamente. Em tese, pensando assim, no processo administrativo não há essa distinção. No processo administrativo, ele fez o requerimento, vai instaurar o processo. Começou o processo, a administração vai analisar o quê? Se é cabível ou não a remoção nesse caso. Ela, a administração, mesmo que ele não tenha falado nada da remoção do seu cônjuge, a administração tem o dever de diligenciar para saber se ali está ou não o direito do interessado. Porque é interesse público também garantir o direito subjetivo do servidor nesse caso. Então, mesmo que o pedido tenha sido formulado de forma inadequada, mesmo que num possível recurso ele desistiu parcialmente, a administração tem o dever de fazer o deslinde da questão, de buscar a verdade material, o que de fato tem de direito, que assiste ao servidor nessa situação. É uma diferença bem fundamental e essencial entre um processo judicial e um processo administrativo. Então veja que não há esse engessamento aos limites do pedido, à petição inicial, como há num processo judicial. O que garante maior exercício e maior flexibilidade, inclusive para aqueles que não sejam bacharéis em direitos, advogados, mas que tenham uma boa noção ou possam narrar o fato adequadamente, e aí a administração tem o dever de encontrar o direito mais adequado. Temos mais uma pergunta aqui dos alunos presentes no estúdio. Professor, se aquele que não tem iniciado o processo, mas sofreu as consequências da decisão proferida, interpuser recurso administrativo, é possível decidir o recurso agravando a situação do titular do direito discutido no processo? A questão é bem interessante, porque quer examinar exatamente o seguinte. O processo foi iniciado tendo como interessado o titular do direito A, sujeito A. E aí transcorreu normalmente o processo e, ao final, a decisão nesse processo acaba afetando um terceiro que não estava no processo inicialmente, uma repercussão da decisão. Lá nos termos do artigo 58 da Lei 97/99, esse terceiro, ele é legitimado para recorrer, e aí ele interpõe o recurso. Só que a questão é a seguinte, ao julgar esse recurso, é possível agravar, prejudicar a situação do titular do direito que inicialmente iniciou o processo, mas não recorreu? Se você aplicar o princípio da verdade material e aplicar também o artigo 64, parágrafo 1 da lei, que permite à autoridade competente para julgar o recurso, o órgão ou a autoridade que vai julgar o recurso, reapreciar amplamente o objeto debatido no processo, a conclusão é simples. Ele poderá reverter a decisão e, inclusive, prejudicar ou agravar a situação do titular do direito que iniciou o processo, mas não é o recorrente na fase aqui do recurso. Então, é possível
analisar um recurso de um terceiro que sofreu as consequências da decisão proferida e, ao julgar esse recurso, incorrer numa reformatio in pejus para piorar a situação do terceiro ou daquele que era o titular originário do direito. Isso é possível no processo administrativo, é uma peculiaridade do âmbito do processo administrativo que impõe à administração a busca da verdade material, a oficialidade, o impulso oficial para encontrar a solução mais adequada ao interesse público. Isso é algo que diferencia o processo administrativo dos demais processos, como o processo judicial e o processo penal e civil lá no âmbito judicial. Só que com um detalhe. O próprio artigo 64 diz que, quando da análise do recurso puder gerar algum prejuízo para o interessado, quando do julgamento do recurso se antever a possibilidade de prejudicar a situação do interessado recorrente ou de um terceiro interessado, deve ser aberto o prazo a ele para que ele formule suas alegações, que é o prazo lá do artigo 62, que seria uma espécie de contra-razões. Então, a única ressalva é de que, se há a possibilidade de piorar a situação daquele que era o titular do direito, que iniciou o processo, mas não recorreu, ele, na condição de interessado, que pode ter uma consequência negativa do julgamento do recurso, ele sim poderá e deverá ser intimado para apresentar suas alegações lá nos termos do artigo 62, cujo prazo é de 5 dias úteis. Então, essa é uma questão bem peculiar do processo administrativo. Bom, podemos fazer agora um pequeno resumo dessa nossa quarta aula, em que nós tratamos um por um dos prazos previstos na lei para cada espécie de ato no transcorrer do processo. Vimos, por exemplo, o prazo para intimação para efetivar a diligência. Vimos o prazo para a apresentação de alegações finais. O prazo para elaboração de parecer por consultoria jurídica. Vimos o prazo para a decisão de primeira instância contado a partir do relatório final, que é um prazo de 30 dias, prorrogável uma vez por igual período. Vimos o prazo do recurso, da interposição do recurso. Vimos o prazo para o juízo de reconsideração. Tivemos também o prazo para a apresentação de alegações dos outros interessados, que seriam as contrarrazões. O prazo para o julgamento do recurso, que está previsto lá no artigo 59, parágrafo 1º. Vimos todos esses prazos. E também analisamos a questão da reformatio in pejus, de a quem se dirige o recurso, todo o detalhamento da competência para julgar, dos efeitos do recurso, do conhecimento, não conhecimento, a possibilidade de rever os atos, mesmo diante do não conhecimento do recurso. Chegamos ao final da nossa quarta aula, em que o tema foi prazos e recursos no processo administrativo. Convido a todos para a nossa quinta e última aula, que vai tratar da extinção do processo, outros aspectos gerais e sua extinção com os respectivos efeitos, além da revisão do processo administrativo. Informo ainda que aqueles que desejarem nos enviar questões a respeito do tema, pode se utilizar do e-mail saberdireito@stf.jus.br. E afirmo também que todas as aulas podem ser vistas e acessadas pelo YouTube. O site é www.youtube.com/saberdireitoaula. Eu aguardo a todos para a nossa próxima quinta e última aula.